Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, Nelson. Hoje eu vou fazer uma live sozinho, vou fazer uma live diferente das que eu estou acostumado a fazer. Antes eu sempre fazia live com alguém, né? Sempre com algum convidado, ou eu era convidado para fazer. Boa noite, Larissa. Sempre era convidado para fazer com alguém, ou eu convidava, mas hoje eu vou resolver fazer sozinho. Por quê? Vocês viram aí pelo assunto, né? Dependência emocional ou codependência, porque esse é um assunto, gente, que eu tenho tratado com muita frequência há muitos anos, a questão da codependência. Diariamente, quase que diariamente, eu atendo casos de codependência, de dependência emocional, e eu já estou na área há muitos anos, né? Só de formado, para vocês terem uma ideia, eu tenho 27 anos de formado, né? Sou psicólogo clínico, trabalhei mais de 15 anos de hospital psiquiátrico, já fiz um pouco de tudo, né? Já venho fazendo lives aqui há algum tempo. Então, como esse assunto faz parte da minha rotina de trabalho, eu resolvi fazer. Mas eu quero contar um pouco, né, como que começou um pouco essa história. A partir do momento que eu comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico, eu não sabia trabalhar com dependência química, né? Eu fiz formação em dependência química a partir do momento que eu entrei no hospital, mas eu não sabia. E eu fui entrar em contato com essa questão da codependência quando eu comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico. Isso já tem praticamente há 20 anos atrás, eu trabalhei por mais de 15 anos, então são quase 20 anos quase 5 anos que eu saí do hospital. E eu percebi que a questão da codependência estava muito ligado à questão da convivência de uma pessoa com um alcoólatra, por exemplo, ou com uma pessoa que tem algum tipo de doença patológica, né? Mas principalmente a questão do alcoolismo e dependência química. E então eu fui começando a aprender a lidar com isso. Boa noite, Ana Luiz Cisina. Eu fui aprendendo a lidar com isso, fui estudando, fui pesquisando, eu fui vendo como é que era. E aí eu cheguei num livro que chama esse daqui, que eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print da tela depois, que é o Codependência Nunca Mais, da Melody Beach, onde ela relata a experiência de vida dela, onde ela relata o quanto ela sofreu com a codependência, por ela ter sido uma pessoa codependente, e ela relata uma série de histórias aqui da vida dela, e onde ela traça minuciosamente o papel da questão da codependência, todas as características que ela levantou de ser uma codependente baseada em experiência própria. E ela sofreu muito, ela viveu situações extremamente difíceis. E interessante que esse livro ele foi escrito mais ou menos na década de 80. Esse livro é de 87. E depois ela escreveu esse daqui também que eu quero mostrar para vocês, que é o Para Além da Codependência. Esse daqui, se não me engano, é de 89, né? E depois, se vocês quiserem, eu coloco no meu stories depois, para vocês verem. Então, ela relata minuciosamente toda essa questão do que é uma codependência. Então, para ter uma ideia, a questão da codependência, há muitos anos atrás, a questão de 40 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, estava muito relacionado à questão da dependência química, a convivência com alguém da dependência química. Então vamos pegar um caso, por exemplo, de uma pessoa alcoólatra ou um dependente químico e que você seja casado, sendo homem ou mulher, com um dependente químico, né? A convivência, né, gente? A gente sabe que conviver com um quadro de dependência química na família é extremamente difícil. É extremamente difícil. É aquele sofrimento da pessoa que está bebendo, é aquele sofrimento da pessoa que está usando drogas, é aquela convivência daquela pessoa que está gastando dinheiro à torta e à direita com os seus próprios vícios.
é aquele sofrimento diário, aquela convivência diária em que você não sabe lidar com aquilo. Boa noite, Silvana. Oi, amiga Mônica. Você não sabe como administrar aquilo, né? Então, aquela convivência diária causa um sofrimento tanto para o parceiro, para a parceira, né, quanto para os filhos. Então, os filhos também podem ser os codependentes. Então, o que acontece? A pessoa, ela vive na expectativa de que um dia aquela pessoa ela vai parar de beber, que ela vai parar de usar as drogas, ela vai parar de causar problemas para a família. Ela vai parar de causar problemas para a família. E só que o que acontece com o codependente, né? Ele quer fazer de tudo para aquela pessoa, para ela parar de fumar, para ela parar de beber, para ela parar de se drogar. Eu quero pegar uma definição aqui da Melody Beat, que ela fala uma definição do que é a questão da codependência, pela experiência dela, que eu acho muito interessante passar para vocês, para clarear um pouco mais essa questão. Ela fala o seguinte, que o codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e que é obcecada em controlar o comportamento dessa pessoa. Interessante isso, né? Eu vou repetir. Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa pessoa. Então, o que acontece? Pegando essa ligação aí com a relação com o caso de dependência química, né? Quando ela vê que o outro, ela não consegue ter o controle dos gastos que ela está tendo, porque a gente sabe, né, gente? Gasto com droga, com álcool. Oi, sim, minha amiga, saudade de você. Vamos conversando logo aí, hein? Quando a pessoa vê que ela está gastando muito, que a pessoa está gastando demais, que o orçamento familiar está apertado, que a pessoa não sabe mais o que fazer para aquilo, o que ela faz, o codependente? Porque ela quer controlar a vida do outro. Ela entra num papel de controlar a vida do outro, ela entra num papel de querer dominar a vida do outro, porque o outro perdeu o controle sobre os seus próprios atos, porque a gente sabe de uma coisa que eu sempre falo, na dependência química, aquela substância que a pessoa está usando, ela perde a referência mental, afetiva e comportamental. Ela não tem mais noção do que ela está fazendo. E a gente sabe, né, gente, eu aprendi trabalhando muito com esse público, de que o dependente químico ele é extremamente manipulador, ele é extremamente sedutor, ele faz de tudo para conquistar aquilo que ele quer, são pessoas egoístas, são pessoas que estão sempre arrumando pretextos e desculpas para conseguir o que querem, né? Estão sempre... acho que a palavra manipular cai bem aqui, né? Estão sempre manipulando com segundas intenções em favor de si mesmo. Eles têm uma dificuldade muito grande em entender os sentimentos, os pensamentos do outro. Eles têm uma dificuldade muito grande de empatia. Eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir enxergar o outro, porque o vício já está tão dominado que a pessoa ela não percebe. Eu atendi inúmeros casos, assim, atendo até hoje, e eu percebi que, pelas experiências que eu tenho vivido, essa definição da codependência ela é muito correta, né? Então, veja, o que acontece? Essa pessoa que ela vive essa relação doentia, ela se vê na obrigação de controlar a vida do outro. Porque assim, na cabeça dela, ela não está doente. Na cabeça dela, ela não está doente. Existem alguns profissionais que acreditam que a codependência não é uma doença de fundo emocional. Na minha opinião, é.
na minha opinião, haja vista que afeta tão fortemente, emocionalmente uma pessoa que ela esquece de si mesma. Então, no meu fundo, na minha modesta visão, é uma doença de fundo emocional, sim, né? Então, quando ela se vê na obrigação de controlar a vida do outro, ela esquece de si mesma. Aqui Silvano está colocando, né, que conhece a história de família que estão atolados em empréstimos no sentido de internar e nada. Eu já vi muitas histórias assim, né? Eu já vi muitas histórias assim e vejo até hoje, porque o gasto é muito grande. Então, o grande problema nessas questões é que a pessoa, a partir do momento que ela esquece de si mesma, ela já não está vivendo, ela também perdeu o controle de si. Então, o outro, ela permitiu, mesmo de uma forma inconsciente, ela permitiu que aquela doença na família deixasse ela doente também. Por isso que eu falo que, no fundo, a codependência tem um fundo emocional. É uma doença de fundo emocional também, de tão abalada que a pessoa fica, né? Eu já vou responder, Isabel. Vamos devagarzinho que eu já vou responder para você, tá? Então, assim, é interessante observar que, pegando uma outra definição aqui, que eu acho que é um complemento dessa visão que a Melody Beat ela colocou no livro dela, que envolve um sistema vicioso de pensar, sentir e se comportar em relação a nós mesmos e aos outros que podem nos causar dor. Comportamentos codependentes são autodestrutivos. A gente vai falar disso. Frequentemente reagimos a pessoas que estão se destruindo e reagimos aprendendo a destruir a nós mesmos. E esses vícios podem nos levar a manter relacionamentos destrutivos em relacionamentos que não funcionam. E esses comportamentos podem sabotar relacionamentos que de alguma forma poderiam dar certo. O que é o comportamento autodestrutivo, né? O relacionamento autodestrutivo. O relacionamento autodestrutivo, vamos pegar o exemplo do dependente químico de novo. O que ele está fazendo com a vida dele dentro do vício dele? Ele está se destruindo. Ele está, de repente, cometendo suicídios lentos. Eu já atendi várias pessoas em que elas tiveram várias internações porque elas estavam simplesmente acabando com a vida delas, né? Elas estavam simplesmente já à beira da morte. Elas estavam à beira de uma situação extremamente delicada. Porque o que elas estavam fazendo com os vícios dela, né? Elas estavam jogando dinheiro fora e se matando aos poucos, seja com álcool, seja com drogas, seja com aquelas substâncias químicas que elas estavam utilizando. Então, o dependente químico, ele tem um comportamento autodestrutivo, ele tem um comportamento de acabar com a própria vida. Eu já vi casos de pessoas que morreram em função de overdose e que cometeram suicídio em função da overdose, do uso excessivo de químicos, né? Porque também não estavam aguentando mais. E o sofrimento familiar é muito forte. Então, quando a gente fala aqui comportamentos viciosos e autodestrutivos, por que, novamente, de novo, a questão, por que é uma doença de fundo emocional? A pessoa, ela fica extremamente afetada, não fica? Então, a partir do momento que ela quer controlar a vida do outro, que ela está vendo que o outro não tem mais controle, que o outro não tem mais jeito, que ela passa a querer assumir o controle da situação, ela esquece dela mesma. Então, ela muitas vezes deixa de se cuidar, ela deixa, que nem a Mônica colocou aqui, né? A autoestima. Ela deixa de se cuidar, ela deixa de olhar para si mesma,
ela deixa, oi Fátima, tudo bem, minha amiga? Ela deixa de comprar coisas para ela deixa às vezes de se cuidar com ajuda médica, ajuda psicológica, ela literalmente ela esquece dela, ela literalmente esquece da vida dela. Ela só vai viver em função do outro, ela só vai viver em função daquela relação, de querer controlar, porque o outro não tem controle. Só que se ela não se cuida, o que acontece? Ela vai se autodestruir também. Eu já vi muitos relacionamentos assim. Eu já vi muitas pessoas na codependência se autodestruírem por tentar controlar o outro, sendo que o outro não estava nem aí para ela, sendo que o outro não estava, sabe, preocupado com ela. Então é querer controlar o dinheiro do outro, é querer controlar a vida do outro. E ela? O que ela está fazendo por ela? Às vezes até esquecer de dar atenção para os filhos, até esquecer de dar atenção para a família. Às vezes ela tem que procurar ajuda psiquiátrica porque ela não está dormindo direito, ela não está se alimentando direito, ela não está cuidando da própria saúde, ela está emagrecendo, ela está perdendo o controle da própria vida. Parece muito sério e é realmente muito sério isso, gente, né? Então, comportamento, a pessoa quando ela é isso mesmo, Mônica, perder a própria essência. E quando ela perde a própria essência, ela não consegue fazer mais nada por ela, e quando vai ver, em casos realmente muito extremos, ela tem que tomar medicações psiquiátricas fortes, porque ela perde o sono, ela não dorme. O que o outro está fazendo? Onde é que será que ele está agora? O que será que ele está fazendo com a vida dele? Onde será que ele está que eu não consigo mais saber o que está acontecendo com ele, né? Aonde que eu posso encontrá-lo? É muito comum a gente, quantas vezes você já deve ter ouvido casos, né, de pessoas com marido alcoólatra ou mesmo uma esposa alcoólatra, de chegar bêbado em casa ou de chegar acompanhado em casa com um amigo porque foi pego caído na rua, ou porque estava no bar tão bêbado que alguém teve que ir escoltando ele, colado no ombro. Quantas vezes a gente não fez isso? O que acontece? Por que a pessoa muitas vezes tem esse comportamento repetitivo, né? Primeiro que é o vício, e segundo, que não se tem uma atitude, né? A pessoa não conseguiu tomar uma atitude, o codependente não conseguiu tomar uma atitude mais incisiva, não conseguiu tomar uma atitude mais firme, muitas vezes por medo, por medo de como que a família vai reagir, será que a família vai me condenar? Mas a família vive falando que eu tenho que tomar uma atitude, a família vive falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não consigo. Então, será que eu tomo uma atitude? Será que eu me separo? Será que eu interno? Será que... O que eu faço? Né? Eu estou atendendo um caso, atualmente, de uma senhora que ela tem 60 anos, inclusive ela já descobriu que ela tem uma doença neurológica, né, que ela tem que tratar, senão ela pode vir a ter um AVC aí, ela tem pequenos desmaios assim, e ela veio para terapia, em que ela estava separada temporariamente do marido, porque ela chegou a pedir para ele morar fora de casa, porque ela não aguentava mais que ele estava em casa, tamanho o reflexo da bebida que a bebida estava causando dentro de casa. Então ele foi morar em um balcão próximo do local do trabalho dele, ele também na faixa dos seus 60 anos, e ele começou a apresentar problemas de saúde, ele começou a emagrecer, ele começou a ter problemas estomacais, a não se alimentar direito, aquela coisa toda. E ele fazendo promessas, né, de todas as formas,
para que ela pudesse aceitá-lo de volta, a voltar para casa. E ela mantendo uma resistência muito grande, sendo que com o casal de filhos que ela tem, o filho ainda aceita, apesar de que o filho mora sozinha, né? O filho mora sozinho, ela já é uma pessoa independente, e a filha ainda mora com ela, apesar de já estar bem estabilizada profissionalmente. E criou isso uma revolta muito grande na filha, porque ela criou uma total aversão em relação a esse pai, para vocês verem como afetou a questão familiar, né? O filho até consegue administrar isso, mas a filha não. A filha é extremamente abalada emocionalmente por conta dessa situação que o pai criou dentro de casa. Porque o pai viveu mais de 30, 40 anos praticamente, né? E ele sempre foi uma pessoa ausente, sempre gastou muito. E ela a vida inteira, essa mãe, essa mulher, sofrendo, segurando as pontas, trabalhando. Praticamente ela quem criou os filhos sozinha, praticamente ela quem cuidou, né, dos filhos sozinha. Então, assim, o que chegou a tomar? Ela tomou uma atitude recentemente, de tanto que ele manipulou a situação, e a gente estava conversando, eu dando orientações para ela, eu falei para ela ler esse livro, ela já tinha lido esse livro, eu falei para ela ler de novo, e ela acabou aceitando esse marido de volta. Isso já tem aproximadamente aí 3 semanas, mas foi só ela sair de casa numa semana que ela foi passar uns dias fora com a filha, ele voltou a beber. E aí para ela aquilo foi a morte, né? E ela está extremamente decepcionada, ela está se culpando, ela está se martirizando, ela está se punindo, porque ela se sentiu enganada, ela se sentiu destruída, está se sentindo destruída, e ela se sente a pior mãe do mundo, ela está se sentindo a pior esposa do mundo por ter aceitado ele de volta, por ter... É esse livro aqui, Adriano. Pode tirar um print da tela se quiser. Depois eu coloco no meu stories lá para vocês verem, tá bom? E ela está se sentindo extremamente mal com isso, gente. Ela está se sentindo como se ela tivesse tomado a pior decisão do mundo. E agora a gente tem que retomar toda essa questão. E eu coloquei para ela o seguinte, né? Que ela tem que aprender a tomar uma atitude decisiva na vida dela, porque ela já está com uma faixa de vida de 60 anos, em que ou ela aprenda a olhar para ela, né? Imagina, ou ela aprende a olhar para ela de uma vez por todas, aprender a tomar uma atitude em definitivo, ou ela então ela vai, de repente, ela possa até vir a ter um problema muito mais sério desse problema de saúde dela, pode se agravar, porque a gente sabe que quando a saúde não está bem, física, o nosso emocional ele fica sentido, ele fica abalado. E quando nós não estamos bem emocionalmente, o nosso corpo físico também sente os efeitos disso, né? Então eu falei para ela, ou você aprende a tomar uma atitude definitiva daqui para frente, ou então a situação possa vir a se agravar. E assim, ela já tentou de todas as formas conversar com ele. E ele, todas as vezes, ele vira as costas. Todas as vezes ele vira as costas para ela, porque ele não quer saber de tratamento. E eu falei para ela, se ele não quer tratamento, então você vai começar a pensar em você em primeiro lugar. Você vai começar a pensar em você, aprender a pensar em você em primeiro lugar. O grande problema do codependente é que ele não pensa nele em primeiro lugar. Ele não pensa. Ele não pensa, é sempre o outro em primeiro lugar. Por isso o quanto ela está sofrendo.
Porque nesses mais de 30 anos de casamento que ela tem com ele, ela nunca pensou nela em primeiro lugar. Então, ela está se sentindo culpada em função disso também e de estar causando sofrimento para a filha. Então, o que eu falei para ela? Conte tudo para os seus filhos sobre o que está acontecendo. Só que você vai se mostrar numa posição para ele que você não vai aceitar mais. Que você não vai aceitar mais. Nós vamos trabalhar essa tua impotência, nós vamos trabalhar essa tua dificuldade, porque você vai se posicionar, aprender a se posicionar daqui para frente. Deixa eu ver o que a Mônica colocou aqui. Sentimentos de negligência, a derrota em relação à filha e ao parceiro. Exatamente. Gente, nós passamos quase que meia hora aqui. Vocês querem fazer alguma questão? Vocês querem? Eu sei que tem uma questão aqui da pessoa, né? Deixa eu voltar aqui, né? De quem fez uma questão aqui para mim, da Isabel, né? Como fazer para sair dessa relação? A gente vai falar depois. Aliás, se vocês quiserem participar, quiserem entrar, bater um papo comigo também, vocês podem ficar à vontade, tá? Tá tudo claro para vocês até agora? Ficou alguma dúvida? Como é que tá isso para vocês? Nós temos muito que falar sobre isso. Na verdade, essa vai ser a primeira live que eu vou fazer, que a minha intenção é de fazer várias lives a respeito desse tema, tá, gente? Várias lives sobre esse tema, porque ele é extremamente extenso, entendeu? Ele é extremamente extenso. Esse exemplo que eu coloquei, vocês podem me interromper se vocês quiserem, tá? Esse exemplo que eu coloquei para vocês é um dentre os inúmeros exemplos de pessoas que eu atendo. Com o tempo eu fui percebendo e estudando, isso tem a ver com crenças limitantes para esta mulher. Pode até ser, Silvana, porque ela se coloca numa vida muito limitada, de que ela também passa a não acreditar mais nela, né? Que ela passa a não acreditar mais nela, ela passa a não acreditar mais nela. Então ela passa a duvidar até da capacidade dela em resolver essa situação. Você imagina uma pessoa que vive há mais de 30, 40 anos com uma pessoa num quadro desse? É extremamente complicado, né? É extremamente difícil. E até coloquei para ela, se ela precisasse de um apoio maior para me procurar. Boa pergunta, Silvana. Muito boa pergunta. O histórico familiar é repetido. Muito boa pergunta. Sim. Normalmente o codependente, ele vem de uma família disfuncional. Ele é muito comum vir de uma família disfuncional, tá? É muito comum, por exemplo, no caso dessa mulher, que ela tem um caso de um marido alcoólatra, ela veio de uma família disfuncional. Ela veio de uma família que o pai era alcoólatra. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, o que está acontecendo? Ela está trazendo no fundo dela, da vida dela, uma relação muito comum do que ela já viveu. O que ela tem de registro na memória dela é de viver relacionamento disfuncional. Então ela sempre viveu um relacionamento disfuncional. Ela sempre viveu, na verdade o codependente ele já vem normalmente de uma família disfuncional. Seja uma família que tenha violência doméstica, seja de uma família que tenha um quadro de dependência química, seja de uma família em que os pais brigam muito, com separações, né? Mas casos de alcoolismo, por exemplo, é muito clássico isso, gente, é muito comum. Pessoas que são casadas com alcoólatras, é muito comum casarem com alcoólatras. É muito comum. Uma vez eu atendi um caso, foi extremamente curioso isso, em que uma família tinha 6 filhos, homens alcoólatras. E essas mulheres casaram, todas elas também vieram de relacionamentos com os familiares alcoólatras. Então, elas estavam repetindo o histórico de vida delas naqueles relacionamentos de casamento.
Elas trouxeram, boa parte dessas mulheres que se casaram com esses alcoólatras vieram de famílias de alcoólatras. Então elas não conseguiram criar na mente delas uma relação que não fosse disfuncional, uma relação que não fosse saudável. Elas sempre viveram relacionamentos doentios. Então é muito sim, o histórico familiar é repetido. E tanto é que esses filhos, os filhos têm a grande tendência de desenvolver também relacionamentos disfuncionais se não se prepararem psicologicamente, se não se prepararem emocionalmente para os seus relacionamentos futuros. Então são pessoas que têm uma séria tendência de se envolver com pessoas dependentes químicas, alcoólatras ou pessoas agressivas emocionalmente, se não forem trabalhados psicologicamente dentro delas, numa terapia ou coisas do tipo assim, entendeu? É muito comum, foi muito boa a sua pergunta, tá? Então, como eu estava falando agora há pouco, eu fui percebendo que a questão da dependência emocional não estava só relacionado à questão da dependência química, né? Estava relacionada à violência doméstica. Eu atendi várias pessoas com quadro de violência doméstica, relacionamentos de uma vida inteira de agressão, abuso, agressão física, agressão verbal, agressão moral, né? E de pessoas que eram intimidadas por esses tipos de violência, porque a violência a gente sabe, né, gente? A gente sabe que essas pessoas, elas vêm dessas famílias e elas não conseguem reagir, elas se sentem impotentes, fracas, né, como ela está colocando aqui. Deixa eu pegar 2 comentários aqui, que precisa de um tratamento árduo de autoconhecimento, trabalhando autoestima e segurança, sim, é isso mesmo. Da Dani, isso me parece muito, pessoas fracas, medo de tomar atitudes fortes e se arrependem, por isso ficam nessa vida, vem muito da educação dos pais, é isso mesmo, se tornarem fracas. Oi Viviane, tudo bem, doutora, minha amiga, seja bem-vinda. Então, voltando na questão da violência doméstica, a gente sabe que não é somente a agressão física que se trata de violência, a violência moral, a violência verbal, né? O bullying, muitas vezes, né? Tem muito aí uma questão moral, em que a pessoa ela passa a acreditar, através dessas violências, o quanto ela é impotente. Ela passa a acreditar nessas violências, o quanto ela é incapaz, o quanto ela se sente inútil, o quanto ela se sente fora de si para tomar atitudes. Uma pessoa que vive uma relação doentia, seja na questão alcoólica ou violência doméstica ou coisas do tipo, ela é tão intimidada, ela é tão menosprezada, ela é tão desvalorizada que ela não consegue tomar uma atitude. E a pessoa que é o agressor ou é a pessoa que é o dependente, ele se aproveita muito dessa situação. Ele faz com que aquela pessoa se sinta realmente daquela forma, ele não faz nada para aquela pessoa melhorar. Ele não faz nada para aquela pessoa tomar uma atitude. Eu tratei pessoas por mais de 30 anos vivendo relacionamentos abusivos, vivendo relacionamentos de violência doméstica mesmo, em que pessoas sofreram hematomas, vou falar um português meio claro aqui, tá? Literalmente tomaram porradas na cara, perderam dentes, tiveram mandíbulas quebradas, tiveram braços quebrados. E a gente sabe que isso existe muito, gente. A gente sabe o quanto isso existe. Eu não tenho números estatísticos aqui, mas a gente sabe que nessa pandemia isso cresceu muito ultimamente, né? Isso cresceu demais da conta, a violência doméstica cresceu demais, fazendo com que essas mulheres se sintam impotentes, né? Isso quando não tem uma morte, quando não tem uma coisa mais grave, né?
Por quê? Porque aquelas pessoas, elas foram tão manipuladas, fizeram uma lavagem cerebral tão grande nelas, que elas se sentem os piores seres humanos da face da Terra, muitas vezes. Eu tenho casos de pessoas que só foram começar a melhorar depois que, por exemplo, o marido faleceu, ou a esposa faleceu, de tanta violência que sofreu. Mas até hoje trazem sérias sequelas por não terem conseguido tratar disso desde o começo. Então, tem pessoas que eu estou tratando há praticamente 10 anos, pouco mais até de 10 anos, e tamanhas sequelas emocionais que criaram dentro dela em função dessa violência doméstica. Isso também é um quadro de codependência, de dependência emocional e também a questão financeira. Pessoas que se sentiram tão incapazes de serem pessoas melhores que aceitaram viver essas relações de tão intimidadas que foram. E o que é interessante é que, a partir do momento que você começa a tratar essas pessoas, a partir do momento que você consegue fazer um trabalho, dar um direcionamento para elas e que elas levam a sério isso, que você começa a trabalhar a questão da autoestima, como a Ana Silvana está colocando aqui, o processo psicoterapêutico bem alinhado. Sim, quando a pessoa aceita ajuda, o que acontece? Você tem que começar a reconstruir essa pessoa. Você tem que começar a mostrar para ela que existe vida, que ela precisa se sentir viva, que existe vida fora daquela relação doentia, que existe vida fora daquela doença a qual ela está acostumada a viver. De que ela pode sim ser uma pessoa independente emocionalmente, financeiramente, de todas as formas possíveis. E o trabalho de reconstrução emocional, muitas vezes dessas pessoas, é extremamente demorado e difícil. Isso quando, infelizmente, tem casos até de pessoas codependentes que se matam por não aguentarem mais, enfrentarem essa situação. Muitas vezes as pessoas tiram a própria vida. Então, mas as pessoas que procuram ajuda, que aceitam ajuda, que levam a sério a ajuda e que não são e que conseguem enfrentar as intimidações do parceiro ou da parceira para aquele tratamento, elas conseguem reagir no prazo de médio a longo prazo. Diga-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas elas levam sequelas por muito tempo. Elas levam sequelas, às vezes, por uma vida inteira, de tão fragilizadas que elas ficaram, né? Eu tenho muitos casos de sucesso, graças a Deus, de pessoas que hoje se encontram bem, que se encontram realmente mais fortalecidas, né? Depois de um período de tratamento, e que hoje elas conseguem, inclusive, ter relacionamentos saudáveis, se permitiram rever os seus conceitos pessoais, as suas crenças pessoais. Muitas vezes eu acho que eu não vou conseguir mais amar ninguém, eu acho que eu não vou conseguir mais ser feliz com ninguém, porque eu sou feia, porque eu não mereço, porque eu não acho que eu não tenho condição de ser feliz. Então começam a criar, se a gente consegue trabalhar essas crenças limitantes nessas pessoas, e elas conseguem reconstruir. Eu tenho casos de pessoas que estão em novos relacionamentos, estão felizes, tanto afetivamente quanto sexualmente, e independente da idade, né, gente, isso não tem mais uma questão, né, não tem mais essa questão de idade, em que elas se sentem hoje felizes. Mas é um trabalho de reconstrução, é um trabalho árduo, é um trabalho que requer constante tratamento, às vezes até medicamentoso, psiquiátrico, né? Um trabalho terapêutico constante em que você faz com que a pessoa ela olhe a autoestima dela de uma forma
de uma forma mais amigável. Eu falo para as pessoas, se o mundo não fez bem para você, você tem que aprender a fazer o bem para você. Você precisa aprender a fazer o bem para você que o mundo não fez para você. Se livrar da culpa por tudo que você já fez. Se livrar da culpa por quê? Porque a culpa faz com que a pessoa ela denigre a própria imagem dela, né? A culpa faz com que ela não se sinta mais capaz de conseguir nada na vida dela. Eu só fiz coisa errada, então quem que vai querer ficar comigo? Quem que vai querer uma pessoa como eu que só fiz coisas erradas? Aprender a tirar essa culpa dela. Trabalhar a questão da culpa. Fazer com que ela se cuide mais, por exemplo, no seu cuidado de saúde, na sua alimentação, que ela faça atividades físicas, né? Que ela compre roupas novas, que ela trabalhe a vaidade dela, que ela trabalhe a autoestima dela num todo, por completo, né? Que ela trabalhe, volte ao mercado de trabalho para sair de uma dependência financeira, né? Que ela aprenda a não esperar que o outro de repente tenha que falecer, né? Para ela se sentir livre, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Como podemos ajudar a pessoa que tem uma filha que a hostiliza? Essa mãe está com pensamentos suicidas, tem até apenas 55 anos. Eu acho, Silvana, que eu vou emendar essa tua questão com da outra pessoa que falou como se livrar de um relacionamento assim. Olha, eu acho que é assim. A terapia é um processo que, graças a Deus, ganhou muito terreno hoje em dia, inclusive online, né? Essa pessoa, ela tem que se perceber o que faz com que essa filha a hostilize tanto. Por que essa filha a hostiliza tanto, né? Ela, de repente, ela tem um amor tão grande por essa filha, ela tem um sentimento tão grande por essa filha, e que vai saber o que aconteceu nessa relação, é que fica meio vago, né? Fica meio vago saber por que essa filha a hostiliza, o que leva essa filha a hostilizá-la. Mas, enfim, de repente essa filha, eles cresceram numa família disfuncional, né? Olha, é aquilo que eu estou falando agora há pouco. Essa pessoa, ela precisa pegar um bom trabalho terapêutico, um bom trabalho psicológico, e depois eu vou falar outras coisas também, para ela começar a enxergar, a separar quem é ela e quem é essa filha, tá? Se ela tem 55 anos, com certeza ela já deve ter filhas adultas, essa filha já deve ser adulta, acredito eu, até porque eu também tenho 55 anos e tenho filho adulto. Acredito eu que ela tenha filha adulta. Então, ela tem que separar. Bom, peraí, o que eu fiz para essa filha que ela me hostiliza tanto? O que será que eu fiz para essa filha que ela me hostiliza tanto? E se essa filha a hostiliza, é porque ela também não conseguiu reagir diante desses comportamentos que a filha tem. Então, se essa filha também a hostiliza, se essa filha também maltrata essa mãe, é porque essa mãe deve estar se sentindo muito impotente a ponto de não conseguir reagir. Foi o que eu falei agora há pouco. Só hostiliza a mãe está separada e demorou para revelar que esta filha é única com 30 anos. Então, assim, ok, ela errou. Ela pode ter errado. Ok. Né? Mas, de novo, vou naquela linha de raciocínio, né? Se essa filha a hostiliza, essa mãe talvez não esteja sabendo como reagir. Essa mãe não está sabendo como enfrentar. Porque nada acontece se a gente não permite, gente. Isso é fato. As pessoas só se aproveitam
e nos agridem e nos atingem se a gente permite, ou se a gente se mostra muito fraco para enfrentar a situação. Então, se essa mãe, por exemplo, ela se sente culpada porque demorou para revelar que é filha única com 30 anos, ela tem que trabalhar essa culpa nela. Se ela se sente culpada por conta disso, ela tem que trabalhar essa culpa. E se ela se sente culpada, faz com que ela não consiga reagir. Porque, então, será que ela merece ser hostilizada por essa filha porque ela se sente culpada? Será que ela tem que se sentir culpada, né? Porque ela não conseguiu ter essa conversa com essa filha? Será? Até quando ela vai carregar um peso nas costas dela? Então, ela está com pensamentos suicidas por quê? Porque ela está alimentando uma culpa tão grande? Ou porque a filha dela está fazendo da vida dela um inferno e que ela não consegue reagir? Então, gente, a questão é, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda imediatamente, ajuda psiquiátrica e ajuda psicológica. Urgente. Eu atendo com muita frequência pessoas codependentes. Eu atendo com muita frequência. Eu estou até planejando montar grupos de pessoas com codependência, fazendo grupos terapêuticos de codependentes, para dar um suporte, porque eu estou atendendo muita gente assim. E cada vez mais está vindo, né? Então eu estou com intenção realmente, estou planejando montar grupos de codependentes para passar todo um suporte e uma experiência para essa pessoa, para essas pessoas conseguirem ter vidas saudáveis, né? E voltando na questão da colega agora há pouco, como fazer para sair de uma relação como essa? Gente, de novo, existem várias formas, né? Além da terapia, existem os grupos anônimos, né? Então tem o grupo de Al-Anon, que são de alcoólatras, para familiares de alcoólatras, ou o Nar-Anon, para familiares dependentes químicos. Tem o MADA, tem as mulheres que amam demais, também, que são essas mulheres que vivem em função dos seus maridos, dos seus parceiros, e não conseguem fazer outra coisa a não ser viver em função dessas pessoas. Existem o amor exigente, também, que são grupos 100% gratuitos. Obrigado, Silvana, eu vou divulgar isso. São grupos 100% gratuitos. É lógico que por conta da pandemia, esses grupos não estão sendo feitos atendimentos presenciais, obviamente. Mas existem grupos, esses grupos estão sendo feitos online. Então, anotem um número de telefone, eu vou colocar aqui nos comentários o número para as pessoas entrarem em contato com esses grupos, que é uma central do Al-Anon, se não me engano, tá? Grupo de apoio, tá? De repente, esses grupos conseguem passar para vocês outros telefones, que é o 3315 9333, ok? Vou colocar aqui AA, que é de Alcoólicos Anônimos, tá? Alcoólicos Anônimos. Ok? É isso. Esse número aí vocês podem ir a uma central que eles informam para vocês, tá bom? Gente, nós temos mais uns 10 minutinhos. Só para terminar de responder a questão da pessoa. Para você sair de uma relação doentia, você tem que se tratar, você tem que cuidar de você e aprender a pensar de você em primeiro lugar. A você perceber que você tem valor, a você perceber que você tem vida, a você perceber que você pode ser sim uma pessoa feliz e não deixar que a culpa e o tormento façam parte dos teus pensamentos, né? Nós temos, gente, mais 10 minutinhos contadinhos no relógio. Se ficou alguma dúvida,
vocês querem colocar mais alguma questão, eu vou planejar outras lives em cima desse tema, que tem muito assunto para falar sobre isso. Ficou alguma dúvida? Espero que tenha sido claro até aqui com vocês, mas eu estou aberto para quem tiver alguma colocação ou alguma dúvida. Falem agora ou calem-se, até a próxima. Gente, esse projeto que eu estou idealizando aqui, eu já estou a ponto de divulgar mesmo, tá? Estou a ponto de divulgar, porque tá muito feia a coisa. Tá muito feia a coisa. Obrigado. Esse tema é muito atual. Esse tema é muito atual. Minha amiga Mônica, temos muitos casos aí para tratar. Muitos casos. Vamos fazer uma live juntos, hein? Estou esperando aqui. Então esse projeto eu vou começar a divulgar em breve. Eu vou fazer mais lives a respeito disso. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Tenho certeza absoluta. E aí, gente, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão? Obrigado, Viviane, obrigado mesmo, E eu vou contar com a sua ajuda para a gente divulgar isso, hein? Temos muitas pessoas para poder ajudar isso daí. Eu estou atendendo muita gente com esse quadro, infelizmente. Ficou mais alguma questão, gente? Foi claro, ficou claro para todo mundo aquilo que eu fui passando para vocês, né? Ainda tem muita coisa para falar sobre isso, mas vamos ficar para uma próxima live, que com certeza para a semana que vem eu vou programar. Obrigado, minha amiga, obrigado mesmo, de coração, obrigado mesmo. Sua ajuda vai ser extremamente bem-vinda, como da amiga Miriam Mônica e de todos os colegas que forem participar aqui. Eu vou divulgar tanto aqui no Instagram, vou divulgar na minha página no Facebook também, nos meus grupos do WhatsApp, porque tá bem forte isso. Obrigado, Silvana, pelo comentário. Obrigado, Silvia. Gente, então é isso. Obrigado, Mônica, minha querida, parceira que a gente trabalha junto. Então é isso, gente. Espero que realmente tenha ficado muito claro tudo para você. Daqui a pouco vai dar a nossa hora aqui. Eu fico extremamente grato por vocês terem participado, por vocês terem colocado os comentários de vocês. Peço desculpa se alguma coisa não ficou claro. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram para vocês assistirem, compartilharem, passarem para frente, né? E outras lives eu vou programar para a semana que vem, né? Para dar continuidade a isso que a gente está falando, para falar mais características do codependente, até baseado em cima do próprio livro da Codependência Nunca Mais. Novamente aqui eu passando aqui para vocês, né? Para quem não chegou a ver ainda, o Codependência Nunca Mais. Porque tudo que tem nesse livro dá para fazer dezenas de lives, tá bom? É isso. A minha gratidão, um grande abraço para todos, até breve, até muito breve, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.